Querido amigo, o alvo do nosso estudo de hoje é estudarmos Mateus 1 a 12. É bom lembrarmos antes parte do conteúdo do capítulo 2. Você se lembra da reação de Herodes depois que viu-se iludido pelos astrólogos, isso é, os magos orientais? Se lembra? Isso mesmo, é isso mesmo. Herodes, cheio de egoísmo e ardendo em ciúmes, decretou o massacre dos meninos na idade de 2 anos para baixo, querendo assim alcançar o recém-nascido rei dos judeus. Ele devia ter mais ou menos aquela idade. Mas então surge uma pergunta. Por que o choro foi em Ramá e não em Belém? Belém ficava ao sul, enquanto Ramá ficava ao norte de Jerusalém. Veja só, Herodes mandou que fossem sacrificados os meninos por toda parte ao redor de Jerusalém. Então, o comandante responsável pela execução deve ter perguntado quais os lugares, quais os locais em que deveria haver o massacre. E Herodes ordenou, de uma maneira dura e cruel, olha, por toda parte, em toda a circunvizinhança de Jerusalém, de Belém a Ramá. Então, aconteceu essa tragédia. Não só as famílias de Belém, mas também as famílias que estavam em outras pequenas vilas e em Ramá, com certeza, sofreram, choraram, lamentando a morte dos seus pequenos filhos. Mas um outro detalhe também merece ser relembrado. Você se lembra do conceito de Nazareno? Nazareno, você se lembra? Isso mesmo, Nazareno significava o quê? Desprezado ou então desprezível. Era a maneira zombeteira com que as pessoas se referiam aos moradores da Galileia. Nós vemos isso em João, capítulo 1, 46, 7, 42 e 7, 52. Essa expressão Nazareno tinha a intenção de ferir aquele que era identificado dessa maneira. E Jesus então foi levado à desprezada Galileia e para ainda mais desprezada Nazaré, para que se cumprissem as escrituras que mostravam que, embora ele fosse trazer salvação a todos nós, ele seria desprezado. Mas graças a Deus que em Jesus outra profecia também foi cumprida. Ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco, conforme Mateus 1, 22. Então, embora desprezado, Jesus veio a nós, porque Deus nos ama e quer estar conosco. Que bênção, querido amigo, que bênção. Você já recebeu Jesus como seu Emanuel? Deus está presente em sua vida? Faça uma avaliação séria no seu coração. E a minha oração é que você possa experimentar continuamente a presença de Deus no seu viver diário. Mas agora, enfim, chegamos ao capítulo 3 de Mateus, um dos mais importantes trechos do Novo Testamento, pois nos mostra a vida e o ministério de João Batista, o profeta. Esse profeta foi precursor do Senhor Jesus Cristo. Foi João Batista quem batizou Jesus e quem preparou a nação para receber Jesus. Embora os 4 evangelistas iniciaram de maneiras diferentes um do outro seus relatos sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo, é notável que todos os 4 incluíram algum relato do ministério de João Batista antes das suas descrições do ministério de Jesus Cristo. Os 4 evangelistas perceberam corretamente que a função de João Batista era de precursor, como aquele que preparava ou prepararia o caminho para o Messias, como havia sido predito pelas escrituras do Antigo Testamento, como, por exemplo, Isaías 40, versículo 3, e Malaquias 3, 1 e 4. Era fundamental o registro do ministério de João Batista, que era também profetizado desde o Antigo Testamento. Por isso, reconhecendo a sua importância, todos os 4 evangelhos incluíram o seu ministério de precursor, pois assim também eles poderiam autenticar o ministério de Jesus, pois a própria Escritura revelava que qualquer pretendente messiânico deveria ter o seu precursor. Era consenso, então, entre os judeus, que durante 400 anos Israel tinha tido
profetas, e 400 anos agora, nesses últimos 400 anos, tinha havido um período de silêncio. Deus não estava falando mais para os judeus como nação. Então, quando João Batista apareceu, o seu ministério causou uma grande sensação exatamente por causa disso. Depois de 400 anos de silêncio, agora Deus se manifestava novamente através de um profeta. Então, observando o texto bíblico, no primeiro versículo de Mateus 3, nós lemos o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se tivéssemos apenas o Evangelho de Mateus, ficaríamos sem resposta para a seguinte pergunta: qual é a origem de João Batista? Veja só, Mateus não responde essa pergunta, mas ao estudarmos o Evangelho de Lucas, e quando nós o fizermos, nós conheceremos maiores detalhes da origem desse que foi o último profeta da Antiga Aliança. Mas se você quiser antecipar um pouquinho, no primeiro capítulo de Lucas, você irá encontrar mais detalhes sobre a vida de João Batista. Como dissemos, no livro de Malaquias encontramos referências a João Batista, pois ele seria o precursor ou mensageiro do Messias. Portanto, João Batista, mencionado aqui por Mateus, é o mesmo mensageiro de Malaquias 3:1. Parece que, para Mateus, o mais importante era a mensagem desse pregador e não propriamente a sua origem, a sua descendência. E a pregação de João Batista enfatizava o quê? Ela enfatizava o arrependimento. Ouçam suas palavras mais uma vez: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Para o homem pecador, essa é a mensagem vinda de Deus, vinda do céu, a mensagem do arrependimento. Era por meio do arrependimento que o povo poderia se preparar para receber o Messias. Com essa mensagem, João Batista identificou-se como mensageiro profetizado por Malaquias. João Batista, então, veio com essa mensagem de arrependimento para preparar o povo. Mateus nos relata que ele andava pelo deserto da Judéia pregando arrependimento e a vinda do reino dos céus. Mateus relata no verso 5 que saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, confessando que estavam se arrependendo. João Batista pregava que estava próximo ao reino dos céus, e para entrar no reino era necessário o arrependimento. A pergunta agora, querido amigo, é se você sabe o que significa arrependimento. Qual é a sua definição? Permita-me ajudá-lo a definir. Arrependimento é abandonar o pecado, é mudar de mente. Arrependimento é a conversão, é tomar um novo rumo, é virar as costas para o pecado. Agora, você concorda com essa conceituação? Ora, eu pergunto isso porque essa é a definição da palavra na língua original, no grego, em que o Novo Testamento foi escrito. Essa é a definição da Bíblia. A mensagem do arrependimento é dirigida a todos nós, todos os seres humanos. Todos nós necessitamos nos arrepender da nossa condição pecaminosa diante de Deus para termos a possibilidade de nos relacionarmos novamente com Ele, com o nosso Deus. O arrependimento, então, deve ser praticado pelos que são salvos, mas também por aqueles que ainda não creem. O arrependimento é o primeiro passo para termos a nossa relação com Deus. A mensagem de arrependimento foi endereçada primeiramente ao povo de Deus, que se distanciava do Senhor. Muitos do povo de Deus precisam de um despertamento espiritual. E não existirá despertamento espiritual ou avivamento sem arrependimento de pecados e de nossas faltas. Deixe-me explicar a nossa responsabilidade. Veja só, existem muitos crentes frios espiritualmente. A fé não está fortalecida. É o enfraquecimento da fé. Crentes frios e indiferentes. Esses precisam de arrependimento. Precisam voltar-se para Deus com fé, amor e dedicação. Quando lemos as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas na Ásia, em Apocalipse 2 e 3,
vemos que foram mensagens de despertamento e de fé. Eram igrejas que estavam precisando de um despertamento espiritual. E como não pode haver despertamento real sem arrependimento, os crentes daquelas igrejas precisavam de arrepender-se. Aquelas cartas vindas de Cristo, através do apóstolo João, foram mensagens para promover o arrependimento e o avivamento espiritual daquelas igrejas. Como já dissemos, arrependimento é voltar-se para Deus, é tomar um novo rumo. Arrependimento é dar meia volta, dando as costas para o mundo e voltando-se para Deus. Arrependimento é deixarmos aquilo que sabemos que não agrada a Deus e voltarmos para Cristo, para uma vida de fé e dedicação. Na vida de muitos cristãos, vários ídolos estão tomando o lugar de Cristo. E por isso, então, é necessário arrependimento. Foi isso que levou os crentes da igreja de Éfeso a perder o primeiro amor por Cristo. Então, na carta a essa igreja, lá em Apocalipse, Jesus disse: "Tenho, porém, contra ti que abandonasses o teu primeiro amor. Arrependa-te, pois." Mas, como dissemos anteriormente, há também o arrependimento daqueles que ainda não creem. O homem descrente, aquele que ainda não tem Cristo como seu Salvador e Senhor, esse daí também, esse meu querido amigo, talvez você que nos ouve, deve se arrepender. Quem não passou por uma transformação da sua vida espiritual, deve se arrepender. O arrependimento desses amigos deve significar o abandono do pecado e a fé em Jesus Cristo. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo o que precisava para encontrar a salvação, o apóstolo lhe disse claramente que ele precisava fazer o quê? Crer em Cristo. Esta crença, esta fé, representa tudo isso. Arrependimento e abandono do pecado, quer dizer, uma nova vida. Os dois requisitos indispensáveis para a salvação são esses: fé e arrependimento. Ou arrependimento e fé. Ninguém pode dizer que crê realmente em Cristo e permanecer na prática do pecado. É impossível isso. Não se pode conceber alguma coisa assim. Quando a pessoa crê, o pecado tem que ser abandonado inevitavelmente. A fé aproxima o homem de Deus, enquanto o pecado separa o homem de Deus. Fé e pecado são duas atitudes irreconciliáveis, assim como a luz e as trevas. João Batista sabia disso e, como precursor de Jesus, começou a pregar exigindo que o povo abandonasse o pecado. Eles deveriam se arrepender porque Jesus estava chegando e ele estava trazendo o reino dos céus. Era o tempo de despertamento e de fé. Era o tempo de arrependimento, era o tempo de abandono do pecado, mas era também um tempo de salvação. João Batista, conforme os versículos 7 a 10, percebendo que muitos fariseus e saduceus vinham até ele para serem batizados, João Batista desafiou-os, chamando-os de raça de víboras e exigindo deles frutos que demonstrassem verdadeiro arrependimento, ao invés de ficarem só recitando serem eles os filhos de Abraão, achando que com isso participavam dos méritos do patriarca herói da fé. Não, João Batista disse que o machado já estava colocado à raiz das árvores, que seriam examinadas, e a que não fosse encontrada produzindo bons frutos seria cortada e lançada no fogo. Você percebe, querido amigo, que aquela era uma mensagem dura, porém uma mensagem muito objetiva? Era o requisito do arrependimento, era requerido arrependimento e fé. E uma demonstração também de transformação na vida. Eram os frutos que deveriam mostrar uma vida transformada. Ao anunciar a proximidade do reino dos céus, João Batista mostrou a iminente vinda do Messias e apontou diferenças claras entre o seu ministério e o ministério do Messias. No versículo 11, João disse: "Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou nem digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo." O batismo era uma forma de identificação. O batismo de João identificava que o indivíduo reconhecia a sua necessidade de arrependimento para a remissão dos seus pecados. Diante do quê? Diante de um novo tempo,
diante do reino que estava chegando, isto é, diante da era messiânica. João Batista, ao mencionar a superioridade daquele de quem ele era o precursor, isso é, do Messias, ele disse também o seguinte, que o Messias batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A época messiânica seria caracterizada, seria identificada pela presença do Espírito Santo e também seria caracterizada, identificada com o fogo. Isto é, seria uma época de pureza, conforme lemos, por exemplo, em Isaías 1:25, Zacarias 13:9, Malaquias 3, versículos 2 e 3. No verso 12, o João Batista diz que a sua pá, isso é, a pá do Messias, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João Batista disse que o Messias iria realizar uma separação entre os seres humanos. Alguns seriam ajuntados, recolhidos como bons grãos, e alguns recolhidos como farelo. Eles seriam destruídos e queimados em fogo. A vinda do Messias, em outras palavras, iria trazer tanto salvação como julgamento. Iria trazer tanto a presença do Espírito Santo, que é consolador, como a condenação pela falta de arrependimento. O homem, querido amigo, precisa de salvação, não importa a sua condição. Todos precisam crer para se salvar. Todos precisam se arrepender para se salvar. Aliás, Jesus começou seu ministério pregando arrependimento e fé. E ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Na verdade, essa é a mensagem que o homem de hoje precisa saber. Essa é a mensagem que o homem de todos os tempos precisa saber. Precisam se arrepender e crer no Evangelho. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, pregava João Batista. Mas o que quer dizer, na verdade, reino dos céus? Como anteriormente nós já mencionamos, reino dos céus significa o quê? É a presença de Jesus na vida das pessoas. Reino dos céus é a invasão da eternidade na história humana. O reino do céu é a entrada de Jesus na história humana. E o rei desse reino é Jesus. Não pode existir um reino sem um rei. E também não pode haver um rei sem um reino. Um rei é para um reino. O reino do céu está presente na pessoa de Jesus Cristo. Muitos podem dizer que presentemente não existe reino do céu ou reino de Cristo na terra. Infelizmente, quem pensa assim está equivocado. O reino dos céus está presente sim, lógico. Todos os que estão em Cristo pela fé estão no reino de Cristo, estão no reino dos céus. Os que pertencem a Cristo agora pertencem também ao seu reino. E o verso 4 nos relata o seguinte: João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre. Querido amigo, lógico que também por isso é que Mateus relata que o ministério de João Batista causava sensação, causava admiração. Não só por sua pregação, mas também por sua apresentação. A maneira de se vestir, as roupas com que se vestia, a comida com que se alimentava e o local onde ministrava, tudo isso chamava a atenção da população sobre ele. E ele era visto de uma tal maneira muito interessante, não apenas como um pobre, como um esfarrapado, mas ele era visto como um profeta. Por isso, então, depois de 400 anos de silêncio, a palavra dele realmente era o céu novamente falando para Israel, através de um profeta com ligações óbvias com Elias, conforme lemos lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, e Zacarias, capítulo 13, versículo 4. Ora, diante dessa clara importância de João Batista, Mateus o identificou não somente como um profeta, mas como precursor do Messias, que estava preparando o caminho para a vinda do Senhor, conforme lemos no versículo 3. Então vemos por esse registro que João Batista não pregava no estádio, mas ele pregava onde? No deserto. Ele não procurava o povo nas cidades, mas o povo procurava no deserto. Era de fato um grande pregador que tinha o Espírito de Deus. E a sua mensagem era uma mensagem muito forte,
pois chamava os fariseus e os saduceus, gente da alta sociedade, de raça de víboras, e dizia que eles não deviam pensar apenas no ato do batismo, mas que eles deveriam dar prova de arrependimento por meio do tipo de vida que eles deveriam mostrar a todos. Eles deveriam produzir frutos dignos do arrependimento. E muita gente ia para o deserto e para junto do Jordão, onde João Batista, então, transmitia sua pregação de fé e arrependimento e os batizava. Isso deve lembrar a todos aqueles que estão filiados a alguma igreja. Veja só, devem pensar que ninguém pode se salvar por meio de um mero ato de batismo, mas por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. É isso que pode trazer ao homem uma vida nova, uma vida de transformação. Dissemos há pouco que a salvação é simplesmente por meio da fé em Cristo, mas isso quer dizer que quando o homem tem fé em Cristo, a vida muda e nasce uma nova criatura. Então é possível nós verificarmos os seus frutos, as suas boas obras, as manifestações de uma nova vida, salva por Jesus Cristo e recebendo essa salvação pela fé. Essa salvação está ao alcance de todas as pessoas, de todos os pecadores indistintamente. Está ao alcance de você, meu querido amigo, que me ouve agora e ainda não recebeu Jesus pessoalmente. Cristo lhe oferece a salvação agora, se você o aceitar pela fé, arrependendo dos seus pecados. Mas, se pela graça de Deus, você, querido amigo, já for salvo, então agradeça a Deus por essa maravilhosa bênção e desfrute da vida nova que Jesus nos dá. Concluímos assim o nosso estudo de hoje. Muitas lições, muitas aplicações podem ser feitas. Que Deus nos ajude a transformá-las em verdades para as nossas vidas. Mais uma vez, obrigado por sua atenção. Anote o nosso endereço e escreva-nos. Espero por sua sintonia no próximo programa. Que Deus te abençoe.